Até que enfim eu consegui assistir a Ainda Estou Aqui, que é o filme brasileiro do ano, indiscutivelmente, mesmo que ele ainda não tivesse sido exibido no Brasil antes dessa sessão na Mostra de São Paulo, na qual eu estava ontem. Já era um filme sobre o qual todo mundo estava falando, pelo sucesso que ele fez nos festivais internacionais, venceu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza, está sendo especulado em algumas categorias para premiações no final do ano nos Estados Unidos, né? O grande bafafá aqui no Brasil é se a Fernanda Torres vai conseguir campanha e conseguir criar um momentum, né? Gerar tração para conseguir indicações no prêmio de melhor atriz, não só no Oscar, mas também nas outras premiações de Hollywood. E é um filme absolutamente tocante, absolutamente impactante, principalmente porque o Walter Salles, que não fazia um filme de ficção há 12 anos, o último filme de ficção que ele fez foi lá em 2002 com Na Estrada, baseado na obra do Jack Kerouac, e não fazia um filme de ficção brasileiro desde 2007 com Linha de Passe. De lá pra cá ele fez documentários sobre o Gia Zanquet, ele fez curta, ele fez participação em antologias, mas ele retorna ao cinema de ficção depois de 12 anos, e eu acredito sim que todo esse tempo de carreira, ele já está completando 30 anos de carreira, tornaram ele um diretor muito mais sutil, muito mais sóbrio do que ele era anteriormente, e é esse Walter Salles que faz aqui um filme sobre ausência e sobre arbitrariedade em tempos de intolerância política. Eu não preciso explicar que esse é o filme baseado na obra do Marcelo Rubens Paiva, sobre a família dele e principalmente sobre a relação dos pais com a ditadura militar lá na década de 70. E esse é um filme que vai usar a sua primeira parte para mostrar pra gente fragmentos da vida dessa família e para mostrar pra gente a normalidade dessa família. É um filme que traz fragmentos do dia a dia, das crianças na praia, dos adultos se reunindo no final de semana para beber, comer e conversar. A gente começa a conhecer cada membro daquela família, que é uma família de classe média alta do Rio de Janeiro da década de 70, e é uma família típica. É importante que a gente entenda isso no começo do filme, que eles têm tudo. Eles têm intercâmbio para a Inglaterra, que a filha mais velha faz, eles têm o soufflé da mamãe, eles têm festas, eles têm futevôlei na praia, eles têm tudo. Até que o que falta para eles é alguém, porque esse filme é um filme sobre, como eu falei, né, a aleatoriedade do que acontecia na vida de pessoas durante o regime militar, que simplesmente desapareciam, e o filme é sobre isso, e é importante que o primeiro ato seja focado no dia a dia da família, e ele é mostrado muitas vezes com câmera em Super 8, né, que a menina lá gosta de filmar a família, e tem vários fragmentos que a gente vê com essa textura que normalmente no cinema é usado para gerar calor, emotividade, familiaridade. Não é tudo que é visto nesse formato, mas tem imagens nesse formato também. Mas de qualquer forma, a gente entra numa família normal, típica, para de repente uma pessoa ir embora e não voltar mais. E o filme deixa muito claro, né? O filme deixa um sentimento muito óbvio, porque a gente conhece a história, que talvez aquele cara não volte mais. É importante para esse sentimento que a interpretação do Selton Mello seja tão vibrante, porque o Selton Mello é um dos melhores atores do cinema brasileiro, todo mundo sabe disso há, sei lá, quase 3 décadas, e ele vive aqui um cara que contagia o filme. Esse é um filme sóbrio, é um filme que tem uma linguagem mais discreta, que observa os personagens mais à distância, com planos mais abertos, evita close-ups, evita primeiríssimos planos, ou seja, a vida daquela família é aquele cara que é um cara alegre, que é um cara que é legal com as crianças, que é um cara boa praça, que joga ali gamão com a mulher todo dia depois do trabalho à tarde. E o Selton Mello captura a nossa atenção, captura o nosso sentimento para, de repente, quando ele não está mais ali, gerar esse vazio. Porque esse é um filme sobre esse vazio. É um filme sobre o vazio, sobre a angústia, sobre a espera de uma pessoa que nunca volta e que a gente não sabe se vai voltar. E tem um momento, inclusive, que a personagem da Fernanda Torres fala isso, né? Que esse é o pior tipo de perda, quando você tem que alimentar certa esperança, mas cada vez mais deixa de alimentá-la e nunca sabe se a pessoa vai voltar ou não, nunca sabe onde
a pessoa está. A direção do Walter Salles e a fotografia do filme fazem um trabalho absolutamente genial, como eu falei, contrastando essas imagens em Super 8 e também as imagens que são tradicionais ali no widescreen da primeira parte, que tem uma vibração maior, tem o calor do Rio de Janeiro, peles bronzeadas, comparando com tudo que acontece no DOPS quando a personagem da Fernanda Torres é levada para ser interrogada e fica presa. Porque o filme, ele não hesita em mergulhar aqueles porões da ditadura numa escuridão completa. Tem cenas assim lindíssimas em que a personagem que está sendo interrogada está mergulhada, né, a Fernanda Torres, na escuridão. Só o rosto dela está iluminado e tudo ao redor é breu, e o filme faz esse contraste para mostrar como aquela escuridão, que inclusive combina muito bem com os tanques pretos e os outros veículos que o exército e a polícia repressora da ditadura usavam na época, e para o qual o olhar da Fernanda Torres se desvia na cena clássica que já está no pôster do filme, quando eles estão ali tirando uma foto descontraídos na praia, sem saber que aquela escuridão que aqueles tanques trazem vai se instalar também no seio daquela família tão normal, tão tranquila e tão feliz. A performance da Fernanda Torres, que é um dos principais chamarizes desse filme desde que ele começou a ser exibido nos festivais internacionais, é sim maravilhosa, principalmente por ser uma interpretação sutil e que é baseada na contenção. Não é uma interpretação de grandes momentos catárticos ou então de grandes discursos, não. É uma interpretação contida. Ela usa de uma maneira que só grandes atores conseguem fazer, a voz, para mostrar tudo que ela está sentindo, o medo que ela está sentindo. Tem um momento em que ela está sendo interrogada pela primeira vez e que ela não sabe ainda tudo que vai acontecer com ela não sabe tudo que vai acontecer com o marido, em que ela está tentando se conter tanto, conter o medo, inclusive, tentar se mostrar simpática, e que ela começa cada vez mais a emitir menos som na voz, e chega um momento em que a voz dela está sendo articulada apenas em sopros, apenas como se ela estivesse forçando a garganta para emitir algum som, e esse som não conseguisse sair do jeito que ela quer. É um momento maravilhoso, assim como é outro momento, e eu só vou citar esses dois porque tem grandes momentos da Fernanda Torres no filme, e eu acho que ficaria chato se eu ficasse citando vários, mas ela tá na mesa e ela tem que dar uma notícia importante para os filhos, e é uma notícia que vai ser mal recebida por eles, e ela obviamente adota conscientemente uma postura, a personagem, de eu tenho que falar isso da maneira mais sóbria possível, demonstrar inteligência emocional, que é um termo que a gente usa hoje em dia, e não demonstrar em nenhum momento que eu tô sofrendo e deixar que eles sofram porque eu preciso tomar essa decisão, não tem mais volta disso que a gente vai fazer. E ela demonstra isso no tom de voz. A gente percebe o tempo todo, não só nas expressões, mas na voz, que ela tá planejando falar desse jeito, que ela tá se contendo para não demonstrar nenhum tipo de emoção e para fazer a função que ela precisa fazer naquele momento, e depois que ela acabou e que quem tinha que levantar da mesa já levantou, quem tinha que chorar já chorou, ela pede o sal. E é óbvio que esse filme tem também uma participação especial da Fernanda Montenegro, sobre a qual eu não vou falar muito, obviamente, eu não quero dar spoiler nesse vídeo, mas o que eu posso falar é que ela tem, sei lá, 1 minuto, 2 minutos de projeção, se for muito, porque ela aparece um pouco mais do que isso, mas tempo em que ela está na tela, assim, como a protagonista da tela, digamos assim, é, sei lá, 1 minuto, e se o filme evitou os planos mais aproximados, evitou close-ups, evitou primeiríssimos planos durante a projeção inteira, nesse momento é o momento em que ele vai trazer o rosto da Fernanda Montenegro para a tela como centro de tudo aquilo que o filme quer dizer, e a Fernanda Montenegro se mexendo muito pouco, movendo quase nada do rosto, da boca e dos olhos, ela consegue comunicar uma vida inteira de sofrimento contido, de sentimento gestado, ruminado dentro dela, e é um momento assim absolutamente genial, e é óbvio que vai chegar um momento no final do filme em que algumas imagens de Super 8, aquelas usadas lá no começo do filme, quando tudo estava bem, vão voltar para a tela para garantir que se você não foi aos prantos ainda, agora você vai. Vocês estavam na sessão da mostra, teve 2 sessões ontem, e eu acho que vai ter mais uma ainda. Se você estava, quero que você comente aqui embaixo o que você achou do filme. Gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica? Se você não viu o filme ainda, me faça perguntas aqui, comentem também o que vocês acharam do vídeo, e não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!